Graça e paz, meus amados irmãos, minhas irmãs, bem-vindos ao canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo. Juntos estamos rezando o curso bíblico católico. Estamos no livro do Êxodo, rezando com o tema Tempo e Espaços Sagrados. Êxodo, capítulo 35 ao capítulo 40. Êxodo 35 ao 40. São 6 partes meditando com este tema e estamos iniciando agora a 5ª parte. Salvos pela fé, não pela lei. Iniciamos agora a nossa meditação. Salvos pela fé, não pela lei. Apesar da compreensão da graça da salvação em Cristo Jesus, mediante a fé e os sacramentos, aconteceu que alguns cristãos, vindo do judaísmo, quiseram impor a prática da lei mosaica aos cristãos, vindo do paganismo. Ou seja, da mesma forma que eles, vindo do judaísmo, os cristãos vindos do paganismo também deveriam ser circuncidados e descansar no 7º dia para poderem ser salvos. Para estes, a salvação dependia também das obras da lei e não só da fé em Jesus. Este foi o primeiro conflito na igreja que precisou de muita oração e discernimento. Os apóstolos, com Pedro à frente, que foram deixados por Jesus para pastorear a igreja, concluíram que, se os cristãos vindo do judaísmo quisessem continuar observando as obras da lei judaica, como a circuncisão e o descanso no 7º dia, não tinha nenhum problema, desde que eles não colocassem a lei acima da fé em Jesus, pois o homem não é salvo pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus. E também não deveriam impor essa observância das obras da lei judaica aos cristãos vindo do paganismo, pois o contexto era outro e esse sequer sabia dos preceitos da lei judaica. Então, meus irmãos, foi neste contexto que o descanso do 7º dia passou a ser cada vez mais no primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Pois, assim, eles continuavam descansando após 6 dias de trabalho, como Deus tinha legislado nos tempos de Moisés, e, ao mesmo tempo, celebravam a Eucaristia no dia do Senhor, ou seja, no domingo. Assim sendo, os cristãos continuamos observando o princípio moral do descanso sagrado a cada 6 dias de trabalho. E além de descansar, celebramos a Eucaristia. A este respeito, como alguns cristãos vindo do judaísmo julgavam os cristãos vindo do paganismo por não observarem a circuncisão e o descanso do 7º dia da semana, colocando a esperança da salvação nas obras da lei e não na fé em Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer prontamente. Então vejamos o que nos ensina o apóstolo Paulo lá em Colossenses capítulo 2, versículos 6 seguintes. Já que vocês aceitaram Jesus Cristo como Senhor, vivam como cristãos, enraizados nele. Vocês se edificam sobre ele, se apoiam na fé que lhes foi ensinada, transbordando em ações de graça.
Cuidado para que ninguém escravize vocês através de filosofias enganosas e vãs, de acordo com tradições humanas que se baseiam nos elementos do mundo e não em Cristo. É em Cristo que habita em forma corporal toda a plenitude da divindade. Em Cristo vocês têm tudo de modo pleno. Ele é a cabeça de todo principado e de toda autoridade. Em Cristo, vocês foram circuncidados com uma circuncisão não feita por mãos humanas, mas com a circuncisão de Cristo, a qual consiste em despojar-se do corpo carnal. Com ele, vocês foram sepultados no batismo e nele vocês foram também ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa das faltas e da incircuncisão da carne, mas Deus concedeu a vocês a vida juntamente com Cristo. Ele perdoou todas as nossas faltas. Anulou o título de dívida que havia contra nós, deixando de lado as exigências legais. Fez o título desaparecer, pregando numa cruz. Destruiu os principados e autoridades, oferecendo-os em espetáculo público, após triunfar sobre eles por meio de Cristo. Ninguém, pois julguem vocês pelo que comem ou bebem, ou por causa de festas anuais, mensais ou de sábados. Tudo isso é apenas sombra daquilo que deveria vir. A realidade é Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, lembre-se, todos devemos continuar descansando a cada 6 dias de trabalho. Este é o princípio da moral que permanece válido para todos os judeus e cristãos. E todos devemos celebrar a Eucaristia, dia do Senhor, ou seja, num domingo. Assim, da mesma forma que os apóstolos e os primeiros cristãos, vivenciamos cada vez mais o dia de domingo, que é o nosso descanso semanal e a nossa Eucaristia. Se você quiser também descansar no sétimo dia da semana, não tem nenhum problema, desde que isso não lhe tire o dever de celebrar a Eucaristia no domingo, pois não somos da antiga aliança, mas da nova e eterna aliança em Cristo. Ele é a realidade. Tudo mais era apenas sombra daquilo que devia vir. Lembramos, Colossenses 2, capítulo 16 seguintes. Ninguém, pois, julgue vocês pelo que comem ou bebem, ou por causa de festas anuais, mensais ou de sábados. Tudo isso é apenas sombra daquilo que devia vir. A realidade é Cristo. Está escrito: ninguém, pois, julgue vocês por causa de sábados. Vivenciando bem o domingo, você estará observando o sagrado descanso a cada 6 dias de trabalho, como prevê o Antigo Testamento. Mas, além disso, você também está celebrando a Eucaristia, como prevê o Novo Testamento. Desde os apóstolos, os cristãos começaram a celebrar
o primeiro dia da semana como sendo o dia do Senhor, o dia da Eucaristia, o dia da ressurreição. E passaram também a observar o sagrado descanso semanal neste dia. Assim, uniram o útil ao agradável, até porque o nosso descanso eterno é o próprio Jesus. E nós, porque acreditamos, podemos entrar nesse descanso. Existem aqueles que argumentam que o Antigo Testamento Deus colocou a observância do sábado como lei eterna para todas as gerações. Na verdade, o que é eterno é o princípio moral de descansar a cada 6 dias de trabalho. Desde os apóstolos, os cristãos começaram a viver o descanso semanal no domingo, junto com a celebração da Eucaristia. Ou seja, obedece à vontade de Deus do descanso após 6 dias de trabalho, junto com a celebração do Cristo ressuscitado. Existem outras leis do Antigo Testamento que foram escritas como sendo eternas, como a circuncisão dos meninos e os sacrifícios de animais no templo. Mas todos entendemos que, embora a linguagem seja assim, o que o escritor sagrado queria dizer mesmo era o princípio da lei de Moisés, que deveria ser eterno. Tanto é que o batismo de crianças substituiu a circuncisão. Vejam, o batismo de crianças substituiu a circuncisão. O sacrifício da cruz substituiu o sacrifício de animais e o sacerdócio de Cristo substituiu o sacerdócio de Arão. Da mesma forma, o sábado, o princípio do descanso semanal e do culto a Deus permanece no domingo. Mais uma vez, vamos aqui lembrando Colossenses capítulo 2, versículo 16 seguintes. Vejam, ninguém, pois, julgue vocês pelo que comem ou bebem, ou por causa de festas anuais, mensais ou de sábados. Tudo isso é apenas sombra daquilo que devia vir. A realidade é Cristo. Cuidado com os judaizantes. Existem seitas que querem viver o descanso no 7º dia da semana e não celebrar o domingo que, como vimos, passou a ser o dia do Senhor, o dia da Eucaristia. Da mesma forma que a circuncisão dos meninos deu lugar ao sacramento do batismo. Sempre são seitas erradas que fogem da palavra de Deus e a distorcem para a desgraça de muitos. O princípio moral da lei de Moisés é descansar após 6 dias de trabalho. Desse descanso semanal, Deus não abre mão, porque é para o nosso bem. Porém, além disso, a nova aliança ensina que no primeiro dia da semana, no domingo, no dia do Senhor, devemos celebrar a Eucaristia, assim como os apóstolos e os primeiros cristãos faziam. Obedecer à palavra de Deus hoje não é descansar no 7º dia da semana e rejeitar o domingo, mas descansar no domingo e celebrar a Eucaristia no domingo. Isto significa viver na graça da nova aliança e fazer a vontade de Cristo ressuscitado, que não veio para abolir a lei de Moisés, mas dar-lhe o pleno
cumprimento. Consideramos que com essa explicação, em total sintonia com a palavra de Deus, com a tradição apostólica e o magistério da Igreja, é suficiente para vivermos bem a espiritualidade eucarística, a espiritualidade eucarística dominical, que nos faz cumprir, ao mesmo tempo, o princípio moral de descansar sempre após 6 dias de trabalho. Os humildes entendem o que a Igreja ensina. Os orgulhosos são fechados e querem ser mais que a Igreja Católica fundada por Jesus. Quanto a esses, clamamos a misericórdia de Deus para que se convertam. O que o sábado dos judeus significa? A passagem libertadora de Deus que fez aliança com o seu povo eleito no Sinai. A Páscoa judaica foi prefiguração da Páscoa de Cristo, que sintetiza a passagem de Deus com Jesus, por Jesus Cristo, a este mundo, salvando o homem do pecado e estabelecendo com ele uma nova e eterna aliança. Para os judeus, era no sábado que eles celebravam semanalmente a sua Páscoa, a passagem de Deus e do povo de Israel. Para nós, cristãos, segundo explica o Concílio Vaticano II, o domingo é o dia da festa primordial, a Páscoa de Cristo. A Sacro Sanctum Concílio afirma que, por tradição apostólica, que tem sua origem no dia mesmo da ressurreição de Cristo, a Igreja celebra, cada 8º dia, o mistério pascal, naquele que se chama justamente Dia do Senhor ou Domingo. Neste dia, devem, pois, os fiéis reunir-se em assembleia para ouvirem a palavra de Deus e participarem da Eucaristia, e assim recordarem a paixão, ressurreição e glória do Senhor Jesus e darem graças a Deus que o gerou de novo pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma esperança viva. E assim, meus amados irmãos, nós finalizamos mais uma vivência salvos pela fé, não pela lei. Muito bem, meus amados irmãos, minhas irmãs, que você possa agora pegar a sua Bíblia e fazer a leitura da Palavra de Deus. A leitura do curso bíblico que nós meditamos hoje está em Colossenses, capítulo 2, versículos 6 a 17. Repito para que você possa fazer esta leitura. Colossenses, capítulo 2, versículos 6 ao 17. E após fazer a leitura, deixe aqui no canal o seu comentário sobre o que você entendeu desta leitura. Faça o seu CCC, curtindo, deixando aqui o seu joinha, comentando e compartilhando os vídeos do curso bíblico católico. E se ainda não está inscrito no canal DJC Brasil, faça a sua inscrição e ative o sininho para receber as novidades, as notificações do canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo. Faça o seu CCC. Curta, comente e compartilhe. Ajude-nos a evangelizar. Encerramos a 5ª parte da meditação do tema Tempo e Espaços Sagrados, no livro do Êxodo do nosso curso bíblico católico.
Então eu desejo a você a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe e até a próxima meditação aqui no canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo.